Bem, meu nome é Eliana, sou psicóloga da Divisão de Desenvolvimento Organizacional de Pessoas, que integra a CEGEP, a SGP. Eu gostaria de começar agradecendo, né, a parceria da Escola de Administração e Capacitação de Servidores, do TRT da Primeira Região, a ESAX, a Diretoriete, Juliana e Lívia, que intermediaram, né, essa parceria, essa construção. Letícia, que está hoje aqui com a gente, dando o apoio nessa gravação. E, embora o Setembro Amarelo já tenha acabado, né, nós estamos aqui para continuar conversando sobre o tema suicídio, né? Até porque, assim, todos os dias são dias de preservarmos a vida, né? Todos os dias são dias de acendermos a nossa luz amarela de atenção e cuidado para conosco e para com aqueles que estão ao nosso redor, quer seja da família, né? Quer seja do trabalho. Então, precisamos quebrar o tabu e falar sobre o suicídio para que possamos sair do lugar dos muitos preconceitos que envolvem o tema e aprender, né, a ajudar a nós mesmos e aos outros. Muitas vezes a gente observa que é no espaço de trabalho e para algumas pessoas somente no espaço de trabalho que esse olhar mais atento, esse olhar mais cuidadoso vai acontecer, né? Então, quer seja por parte de um colega, quer seja por parte de um gestor, né? E que bom quando isso pode acontecer, né? Que bom quando o nosso ambiente de trabalho, quando a nossa equipe de trabalho pode integrar também a nossa rede de proteção, né? E aí, aproveitando essa fala da rede de proteção, dos nossos companheiros de trabalho como rede de proteção, deixo aqui um beijo para o pessoal, para as companheiras da DIDOP que ajudaram nessa construção de muitas mãos. E para, então, falar sobre o tema, nós teremos como convidada alguém que, além de um currículo de uma experiência notável, é dona assim, de uma energia e de uma generosidade contagiante, quando se trata assim, de buscar caminhos para preservar a vida e de cuidado com a vida. Doutora Deise Assunção Miranda, ela é graduada e tem licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, doutorado em Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado em Sociologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na especialidade de Suicídio e Ocupações. É pesquisadora e professora nas áreas de saúde mental, violência e políticas públicas, membro da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção dos Suicídios, a ABEP, e diretora e executiva presidente do Instituto de Pesquisa e Prevenção e Estudos em Suicídio, que é o IPES. Autora dos livros O que a Polícia Quer, Poder ou Competência, e Por que Policiais se Matam, e coautora da obra As Vítimas Ocultas da Violência na Cidade do Rio de Janeiro. E, por fim, ela foi aniversariante da última sexta-feira. Obrigada. Nós aqui ganhamos o presente da sua disponibilidade em estar aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Deise. Obrigada. Até me emocionei. Muito obrigada pelo carinho, tá? Obrigada. Deise, assim, os estudos têm demonstrado, né, que alguns transtornos mentais levam ao maior risco de suicídio. Mas é sempre assim, né? O suicídio está sempre relacionado a questões psiquiátricas? Bem, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade a todos vocês, essa equipe tão grande, né? Por detrás de uma iniciativa, como você mesmo disse, são muitas mãos, né? Mas toda a iniciativa que tem essa magnitude da vida, da generosidade, valores nobres, precisam de muitas pessoas. Então, eu parabenizo a sua instituição e a toda a equipe pela oportunidade de trazer para dentro do Tribunal Regional do Trabalho uma sensibilização
das relações interpessoais no ambiente de trabalho. Isso é fundamental, porque nós passamos mais de 8 horas do nosso tempo no ambiente de trabalho. Às vezes chega a ser mais do que na nossa própria casa, dependendo do contexto que a gente estiver analisando. Quando você me faz uma pergunta se saúde mental é o fator principal para entender o suicídio, ou melhor, o comportamento suicida que envolve tentativa de suicídio, pensamentos suicidas, né, de querer se matar, que são ideações suicidas, e também o comportamento autolesivo sem intenção de se matar, que são as autolesões, né? A gente pensa, a saúde mental ela é muito importante, porque você tem aí uma taxa altíssima de depressão, bipolaridade, esquizofrenia, transtorno de humor, né? Que são fatores que lideram também a dependência química, os casos de suicídio. Mas eles não são determinantes, como nada sobre o suicídio é determinante. Eles colaboram em grande parte, né? Eu não vou falar em percentual aqui, porque os dados que nós temos não são os dados atualizados, são dados que não é da população como um todo. O que nós temos é uma pesquisa feita pelo IBGE recentemente, que mostrou que no mundo do trabalho as mulheres é que mais estão adoecidas por depressão. E o Brasil lidera nos casos de ansiedade. Então, nós somos o país mais ansioso dentro da América Latina. E o mundo do trabalho está relacionado a essa questão. Por quê? Por isso, o grande dilema, porque o mundo do trabalho é onde a dimensão da vida que começa desde a formação até a sua vida profissional. É muito comum as características de adoecimento nesses dois mundos. Mas isso é uma outra história, eu estou respondendo a primeira pergunta. Então, assim, não existe nada determinante. O que existem são fatores de doença mental, que depressão, que é muito diferente de bipolaridade, que é muito diferente de esquizofrenia. Pessoas que têm o diagnóstico de esquizofrenia, elas têm maior risco, mas nem todo mundo tem esquizofrenia. Nem todo mundo que morre por suicídio tinha depressão. As pessoas adoecem, sabe? E não sabem. Elas passam um bom tempo da vida. Por isso que eu acho que a gente, quando pensa numa campanha de valorização da vida, como essa que vocês estão dando iniciativa, o importante é falar do processo de doença, o processo de adoecimento. É aquele antes, momento, tempo 1, ou melhor, o tempo 0 a 1, que a gente não vê, a gente vive. Aí precisa ter a depressão, ou melhor, o burnout, que é a exaustão mental por conta, já tem vários estudos nacionais e internacionais que mostram associação com o mundo do trabalho. E depois vem uma depressão ansiosa. Eu digo depois, não é porque está desencadeado, não. Estou falando em sequência de fatores, né? Ninguém adoece de forma linear. Hoje eu tenho um burnout, amanhã eu tenho uma depressão, daqui a pouco eu estou esquizofrênica, daqui a pouco eu tenho suicídio. Não existe isso. Existem adoecimentos e respostas a esse adoecimento, né? Cada um responde de uma forma. Agora, como diagnosticar? Como saber se eu não vou ao médico, se eu estou numa sociedade preconceituosa, que não se pode falar de saúde mental? Então, você começar uma entrevista com o tema da saúde mental é fundamental. Até rimou, é fundamental. Por quê? Porque nós estamos falando de saúde mental que tem os seus diagnósticos, né? Quais são as doenças mentais? Se hoje nós tivéssemos que pegar o dado oficial da Organização Mundial da Saúde, nós veríamos que a depressão, bipolaridade, a esquizofrenia, a dependência química são as doenças que aumentam o risco do suicídio. Mas nem todo tema do suicídio, nem todos os casos passam por aí, mas passam por elementos que estão associados, como, por exemplo, dependência química.
A dependência química é um problema. O uso de drogas, o uso de álcool abusivo, né, adoece, mas normalmente não vem sozinho. Ele vem com uma violência doméstica, ele vem com um histórico de ansiedade, ele vem com problemas no trabalho. É um pacote. E a gente precisa de estudos para entender esse pacote que pode vulnerabilizar a saúde das pessoas. E até incluindo nesse pacote questões culturais mesmo, né? Você falou da questão das mulheres, e a gente tem realizado o acompanhamento de servidores em teletrabalho nesse período de isolamento social, né? E tem identificado que a situação das mulheres fica muito mais vulnerável em razão do acúmulo de tarefas. Normalmente, as tarefas domésticas e os cuidados com os filhos e com as tarefas escolares ficam sob responsabilidade, né, das mulheres, não são divididas igualmente, ficam sob responsabilidade, trazendo um acúmulo, e isso impactando a saúde das mulheres, né? Então, até esses aspectos culturais a gente precisa colocar no pacote dessa discussão, né? Até não, inclusive, porque a questão cultural, aí o que você está falando, né, é cultura e estilo de vida. Porque com a pandemia, os estilos de vida de todo mundo mudou. E nós, mulheres, acumulamos mais tarefas. Mas quando o IBGE fez esse estudo, foi em 2018 ou 2016, não me lembro bem. Foi antes da pandemia. E naquele momento, quais eram os fatores que explicavam essa taxa alta de depressão entre as mulheres? Mulheres acima de 40 anos. São mulheres que já estão no auge da sua carreira, mas têm filhos, esposos, trabalhos domésticos, outros trabalhos. A precarização do trabalho, as mulheres, por mais que tenham ocupado cargos de maior prestígio social e socioeconômico, né, econômico, muitas das mulheres ainda não ocupam. Quantas mulheres estão na política? Quantas mulheres estão na cúpula das grandes empresas? Isso são mulheres que contam com uma rede de apoio. E as outras, as medianas? Porque a pesquisa está mostrando a mediana, a classe média. Porque a classe baixa até então, pessoas de baixa renda nem tinham direito de ter depressão. Porque nem se considerava, nem se tem isso na estatística. Né? Essas pessoas não têm depressão porque elas também acham que não têm nem direito a ter isso. Quando você eu fiz uma pesquisa sobre as mulheres de Caxias, quando você pergunta para elas como é que é a saúde emocional delas, elas falam assim, professora, nós não temos tempo para pensar isso. Se eu não trabalhar, eu não como. Então, assim, parece uma coisa, um superlativo da pobreza, mas não é realidade. E na classe média não está muito diferente, gente. E na pandemia, isso ficou muito pior, porque aí você teve as crianças em casa, os pais tiveram que trabalhar de uma forma absurda, porque tinham que trabalhar com a gerência da doméstica e a gerência fora de casa. Isso tudo só generalizou o quê? Uma ansiedade muito grande. Mas e antes da pandemia? Antes da pandemia você tinha mulheres que têm 3, 4, 5 jornadas de trabalho. Além da ansiedade de ter que se colocar no mercado, de se manter no mercado. Tudo isso afeta o quê? A qualidade de vida. Então, nós estamos falando isso numa sociedade capitalista. Mas vamos lá na sociedade oriental. Você tem um outro problema, que é a exploração da imagem da mulher, a mulher que não tem o papel, não tem protagonismo. Onde é que morre mais mulheres no mundo? Na China, nas áreas rurais. Essa estatística mudou? De 2000 para cá, começou a mudar. Por quê? Por causa das políticas públicas. Se investiu na prevenção do suicídio, mas mexeu aonde? Tem que mexer na cultura, mudando o estilo de vida. As mulheres chinesas mais jovens, além da migração para o centro, né? O número daquelas mulheres tradicionais, aquilo ali diminuiu muito. Era o único país do mundo que tinha maior taxa de suicídio, porque normalmente as mulheres tentam mais e homens morrem mais por suicídio. Na China, não. Na China são as mulheres. Por questões de violência doméstica, abuso sexual, opressão e outras coisas. E sem considerar, né, essas situações
que não chegam a um diagnóstico formal, né, como você colocou, ainda assim, falou do ranking em termos de América Latina, se a gente considerar mundialmente, segundo a OMS, nós já somos o 5º país em casos de depressão, né? E segundo o ISMA, que é o Instituto Internacional que trata do gerenciamento do estresse, somos o 2º em maior número de síndrome de burnout, né? Especificamente sobre... E primeiro na ansiedade. Primeiro na ansiedade, né? Então, assim, sobre esses quadros, especificamente, desde que a gente tem, inevitavelmente, né, acaba tendo que olhar, né, dentro das instituições para esses números preocupantes, né? O que você pode aí acrescentar sobre esses 2 quadros específicos em relação à ideação suicida? Olha, a gente sabe que os pensamentos suicidas, eles fazem parte de um processo de adoecimento. Quando você tem burnout, você tem uma exaustão mental, mas essa exaustão mental não aconteceu da noite para o dia. Há um processo de adoecimento, em que, primeiro, você começa com mudança de estilo de vida. O estilo de vida é fundamental. Você trabalha 15 horas por dia, não almoça no horário, você precisa bater metas, você precisa ser melhor que os outros, porque você precisa manter seu emprego, você tem que fazer curso, você agora tem que mexer nesse negócio aqui de online, você tem que fazer milhões de reuniões. Quantas reuniões a gente faz agora? Mas nós não nos tornamos, em primeiro lugar, em ansiedade, segundo, em burnout na pandemia. Essa taxa aí já vem sendo calculada, há uma estimativa antes disso. Por quê? Porque na sociedade capitalista, nesses padrões produtivos, o nome já diz, precisamos produzir. Vivemos um mundo das mudanças, dos padrões de relações de trabalho. O tempo todo nós estamos mudando isso. E quando a gente olha para as empresas, o mundo corporativo, o que o mundo corporativo coloca? Precisamos investir nas relações de trabalho mais humanizadas. Mas o que é isso? Significa que você tem um profissional satisfeito com o ambiente, reconhecido. Isso aí eu estou partindo de um conceito que o sociólogo que estudou sobre o que gera satisfação no trabalho, o que gera saúde no trabalho. Então, ao invés de a gente falar da doença, vamos falar da saúde. Trabalho significa mais de 50% da vida de qualquer pessoa. Se você parar para contar quantas horas você passa trabalhando, esquece a pandemia, estou falando na vida. A gente trabalha uma parte do tempo. E para acompanhar o trabalho no mundo que o tempo todo o mundo pós-moderno, o mundo da rede, né? Você inovou os padrões de relações, mas os princípios são os mesmos. Como as pessoas se sentem saudáveis? Quando elas se sentem reconhecidas, quando elas têm uma entidade, uma filia. O que é filia? É empatia com o que eu faço. Eu sou professora, pesquisadora, faço o que eu amo. Isso já me protege de muita doença. Mas não me protege do burnout. Por quê? Porque o burnout, e isso é verdade, eu tenho burnout. Fui diagnosticada. Mas por quê? Porque eu amo tanto o que eu faço, mas não me cuido. Aí entra numa outra coisa importante. O trabalhador não pode ser 100% trabalhador. Ele tem que ter outras dimensões da vida. Lazer, família. E aí, para quê? Para ter tempo de desenvolver uma coisa que agora a literatura, mundo corporativo, sociologia das organizações tem usado para falar das soft skills. Você não tem que ser um cara que sabe muito. Até é legal que saiba muito. Mas precisa ser uma pessoa mais agradável. Gente chata, ninguém gosta de gente chata. E aquele que resmunga no trabalho, pior ainda. E aquele conflitivo, Deus me livre. O que o mercado quer? Pessoas disponíveis, pessoas simpáticas, com empatia,
pessoas que resolvam, que sejam capazes de resolução de problemas, pessoas menos conflitivas e pessoas proativas. Rápido. Só que o mundo do trabalho não se adaptou a esse novo conceito. Ele está ainda na transição, entendeu? Você diz que hoje são as relações horizontais que importam, mas na hora de cobrar o trabalhador, é o vertical que conta. Porque ainda está mesclado, sabe? O mundo do trabalho ainda não teve tempo. E agora está sofrendo outro. Porque agora o mundo do trabalho descobriu que as pessoas podem trabalhar de casa. Mas quem paga a luz, quem paga o ar, quem paga a funcionária que vai ter que ficar mais tempo dentro da tua casa para você dar atenção ao seu trabalho, não dar atenção ao seu filho. Então, a gente está sofrendo várias mudanças do trabalho. Mas os princípios que vêm à saúde continuam os mesmos. Reconhecimento, identidade com o que você faz, identidade profissional. Questão relacionada com o outro. Como o outro me vê e como eu vejo o outro. A sua autovalorização, a sua autoimagem. Isso se constrói na relação, mas você precisa ter um mínimo de... O trabalho precisa te dar autoestima. E como que esse trabalho te dá isso? Aí volta para as relações que estabelecemos no mundo do trabalho. Sempre nós vamos bater nas relações. Que relações nós estamos tendo nas nossas vidas? O que nós estamos cultivando? O nome bonito para isso se chama soft skills, que são essas habilidades softs, né? Nem sei como traduzir isso para português. Mas eu sei que os grandes executivos estão sendo escolhidos por aí. Por quê? Porque ninguém quer investir em gente que não vai criar um ambiente menos conflitivo. Mas e o princípio da competição? E isso é que é o grande desafio. Como competir, mas competir no conceito novo chamado cooperação. Um mundo do trabalho onde todos cooperam. Não é uma competição com o externo. Mas isso não quer dizer que você tem que entrar numa agressividade a ponto do outro ser o seu inimigo. Isso mudou no papel, nos conceitos de sociologias organizacionais, da economia organizacional, do mundo do trabalho. Isso são conceitos muito bonitos. Mas as lideranças ainda têm dificuldade. Se for média empresa, mais ainda. Se for empresa pública, meu Deus. Nós estamos ainda influenciados pela cultura do trabalho escravocrata. A escravidão ainda está nas nossas organizações, como princípio organizador das relações de trabalho. Como mudar isso? Investindo na pessoa, nas relações, no nível individual e no nível organizacional. Entende o que eu quero dizer? Como que eu posso fazer individual? Não adianta só dizer que o meu patrão o meu chefe é chato ou puxar saco do chefe. Não. O que você precisa fazer é trabalhar a sua autoestima, a sua autovalorização e a sua identidade com o seu trabalho. Aí, e a empresa? Trabalhar a valorização das suas equipes. Trabalhar o reconhecimento da equipe. Liderança que não coopera não é líder. Entende? O líder precisa. Mas como que o líder vai aprender isso, gente? Treinando. Tudo é treinamento, treinando. É possível treinar para as pessoas aprenderem. Primeira coisa, ter empatia um com o outro. Se vê. As pessoas não se olham. E a gente ainda gosta de dizer, viu? Eu não tenho tempo para nada. Bobagem. Porque isso, dentro das soft skills, é péssimo. Porque não ter tempo para o outro significa que você não tem tempo de aprendizado, não tem tempo de lazer. Gente que não descansa, aí eu estou falando para mim, é menos produtivo, porque é menos criativo. Damasia já explicou isso no ócio. O ócio tem utilidade. E as empresas já entenderam isso. As empresas internacionais, hoje o Banco Mundial Interamericano, ele só seleciona para suas equipes
quem tem essa capacidade criativa e que tem soft skills. E mais, eles dão tempo para as pessoas se desenvolverem como parte do processo produtivo. Mas como assim? Já tem estudos americanos que mostram que pessoas que dormem mais, pessoas que são mais satisfeitas no termo de reconhecimento das lideranças e pessoas que cooperam mais, dão mais produtividade, porque ganha no coletivo. E aí você gera mais saúde organizacional. E aí? E onde entra a ideação com tudo aí? Não tem espaço para ideação. Você vai pensar em morrer para quê se você está satisfeito? Ah, mas e se eu tiver uma esquizofrenia? Aí você vai ter sim. Mas você vai. Aí o ambiente de trabalho tem que ser capaz de acolher, identificar e respeitando esse outro, começando a entender o que é saúde mental. Quando Deju estudou as tentativas de suicídio no mundo do trabalho, na França, as empresas Telecom, 22 suicídios em um mês, numa mesma empresa. Houve uma mudança radical. Primeiro, eles radicalizaram mandando metade da equipe embora. Depois, eles tiveram que rever tudo foi mudado. Por quê? Porque viram que tentativa de suicídio no ambiente de trabalho era sinal de que a empresa não estava funcionando bem, não estava valorizando o seu maior capital, que é o ser humano. Isso é tudo bonito que eu estou falando para você, mas é tudo que eu leio. Mas eu vejo pouco no mundo do trabalho. Quando as empresas me convidam para dar palestra, elas me convidam para falar de doença. Eu falei, não vou lá falar de doença, não. Eu vou falar de saúde. Porque falando de saúde, eu vou dizer o que vocês podem fazer para melhorar esse ambiente. Porque doente eu já sei que já está. Não tem como a gente não estar doente, querida. A gente só fica na produção. Chega um momento que não dá mais. Aí você não dorme, você não descansa, você não desliga. E aí como você produz? Então, hoje, se queremos pensar, claro que no ambiente de trabalho vai aparecer alguém que quer se matar. Claro que pode acontecer. Mas aí entra a saúde mental, entende? Ele já tem uma predisposição, só precisa de um gatilho, só precisa de alguém para dar um fora nele e dizer que ele não vale nada, que ele não presta. Enfim, isso aí é uma coisa absurda, é um superlativo. Mas aí não é problema seu, do ponto de vista do que provocou, não. Você é corresponsável porque não aprendeu a olhar o seu colega e você não acolheu o seu colega no ambiente de trabalho. Você, pelo contrário, gerou estigma porque ele é esquizofrênico. Ih, fulano é esquizofrênico. Tem aquela doença lá. E aí o que acontece? Muitas vezes essas pessoas não buscam ajuda. E aí começam os sinais. Mas como se o ambiente de trabalho nem sabe ver que o sinal próprio vai ver sinal dos outros? Entende? Claro que vai ter, tá? Você vai ter pessoas que vão ter doenças, mas o ambiente de trabalho saudável, ele é capaz de identificar aquele que tem o adoecimento e encaminhá-lo sem gerar estigma. Do contrário, você vai ter 20 suicídios, como foi na Telecom, que Deju estudou tão bem. E eu recomendo que leiam. É fundamental esse trabalho. Não é para só o profissional de saúde. É para que a gente possa entender. Você que é líder, o que você não deve fazer está lá no livro do Deju. Tem o nome do livro para que as pessoas possam... A psicodinâmica do mundo do trabalho. Então, dessa sua fala que foi maravilhosa, eu queria destacar assim, dois pontos. Na instituição, a gente tem tratado essas soft skills como competências, né? Mas está envolvido, né? E aí, dentro do rol, né, de competências comum, né, a todos os gestores, tem lá relacionada à didática. E aí, que caminho melhor, né, para ensinar, se não através assim, do próprio exemplo. Né? Então, se você não administra bem o seu próprio tempo, não gerencia bem o seu próprio tempo, não tem como espelhar isso para a sua equipe, né? Não. Agora, assim, noto que os gestores estão numa situação bastante delicada, porque além do desafio de acompanhar o seu grupo em todos esses aspectos, essas questões, eles próprios estão sofrendo todas as pressões do momento em torno desse acúmulo de tarefas, desse acúmulo de atividades, né? E a segunda questão que me ocorre assim, e me chama
Atenção é em relação a como nós somos servidores públicos, né? Então, assim, a questão da estabilidade costuma ser uma âncora muito forte para a continuidade dentro da instituição, né? E uma âncora legítima, né? Penso que uma âncora legítima dentro da realidade econômica que a gente tem no país. O que me preocupa é quando ela se torna a única. E aí, qual o sentido desse trabalho, como você colocou, né? Qual o significado desse trabalho? E aí, se eu não encontro isso, fica realmente um vazio muito grande por um tempo muito grande de vida. Aí começa tudo, é dor na coluna, o braço para, dor de barriga, é dor de cabeça, enxaqueca, então os primeiros, é a coluna e depois a enxaqueca. Enfim, são vários problemas físicos que você acaba acumulando porque você não tem qualidade de vida e você quer ser um modelo de profissional que você não vai ser. E o gestor sofre muito. Aí não se trata de defender o gestor, se trata de entender quem é esse gestor. O próprio gestor que quer trabalhar as soft skills da sua equipe, ele também sofre muito. Porque, como você disse, ele precisa ser o exemplo. O maior exemplo você mudar pessoas, é você se mudar. Uhum. Né? Isso não fui eu que disse, quem disse foi Jesus Cristo. Não foi nenhuma psicologia organizacional, entendeu? Dê um exemplo. E não adianta, chega um ponto que fica superficial. Mesmo que você assuma, mesmo que eu diga, eu tenho burnout e eu me trato. Mas se eu não mudo o meu estilo de vida, a minha comunicação é fraca. Porque eu não dou exemplo. E quando eu tenho que lidar com essas pessoas, porque qual é a maior porcentagem das dificuldades que nós temos no mundo do trabalho? As relações. Gerencia a pessoa. O gestor passa a maior parte do tempo gerenciando, não é processo, não é gente. E como que ele vai gerenciar a pessoa se ele não tem nem habilidade para gerenciar suas próprias dificuldades? Então, ele tem que buscar um autoconhecimento. Se eu fosse gestora de uma empresa, os meus diretores teriam que fazer treinamentos em 3 meses para saber como anda a saúde emocional da sua equipe. Mas isso é fundamental, porque as equipes se olham, as pessoas passam a se conhecer, as trocas, mas não é um encontro para falar de trabalho, é para falar de você no trabalho, das relações no trabalho, onde você vai poder olhar o outro como seu braço, sua rede. É uma rede integrada, é um cooperando com o outro. Porque se não for assim, gera competição. Gerou competição, não é bom. Esse espírito não é muito bom porque gera mais conflito. E olha que mesmo você cuidando, gera conflito. E gera adoecimento. O conflito não é ruim. Existe um sociólogo chamado Coulson, que ele fala o lado positivo do conflito. O conflito enquanto equilíbrio. Porque enquanto tem pressuposto do conflito, você se autorregula para não gerar problema com o outro. Então, é uma possibilidade de conflito. Esse é o lado positivo. Mas, quando passa da autorregulação, aí é um problema. Porque aí vem os tititis, vem as fofocas, vem os maus entendimentos. E o grande problema também dentro da corporação, o que é? Comunicação. Parece que os setores não se comunicam, o gestor não se comunica bem com determinados setores, e aí começam os problemas, e começa o adoecimento. Existe um trabalho que a gente faz aqui de comunicação assertiva. Como melhorar a sua comunicação, né? Nesse ambiente e com o outro, porque a gente lida com o outro o tempo todo. Vocês trabalham com o público, o grande público. Então, é preciso saber fazer uma comunicação assertiva. Mas é fácil? Claro que não. Mas nós queremos uma sociedade saudável, só que não pode ser só no discurso, né? As empresas precisam, inclusive as empresas públicas, precisam investir nesses treinamentos de autocuidado, de cuidado com o outro, de uma comunicação assertiva, não violenta, de trabalhar os processos cooperativos. Enfim, são conceitos que não são tão novos, mas na prática são muito novos.
Nós estamos muito longe disso. Ainda temos muito a caminhar, né? Com certeza. E nesse movimento, né, de olhar o outro, Deise, a que sinais, né, o gestor e os colegas de trabalho, e mesmo na família, né, a que sinais a gente precisa estar atento nessa perspectiva assim, da prevenção do suicídio? Olha, a gente normalmente, quando fala dos sinais, a gente vai lá na Organização Mundial da Saúde, a gente vai nos manuais, a gente vai nos relatórios, né? Para falar desses. E no Brasil nós temos o Ministério da Saúde, que tem vários manuais que trazem oficialmente quais são os sinais. Dentre eles são mudanças comportamentais. Se o seu colega de trabalho chega, que é uma pessoa super carismática, uma pessoa super colaborativa, uma pessoa que está sempre disposta a ajudar, de repente ele chega no trabalho, mudo, não fala, se isola, você vai estranhar. Mas qual que é o ponto, o maior sinal? É o tempo dessa mudança. Quanto tempo ele passou isso? Se ele está um dia, todos nós podemos nos aborrecer. Tem dia que a gente amanhece mal. Qual o problema nisso? Nada, isso é saudável. Sinal que a gente não aceita tudo na vida, que a gente ganhou um pouquinho de frustração. E frustrar para os neurocientistas, dizem que isso é muito importante. Não, os estudos mostram que a frustração é necessária para o desenvolvimento emocional das pessoas, principalmente dos adolescentes. E nós temos muitos adultos ainda adolescentes, né? Que não gostam no mínimo de frustração. Mas voltando para a sua pergunta, esses sinais podem estar muito ligados à questão da característica da personalidade, né? Então você vê uma pessoa que é tímida se torna extrovertida, porque uma coisa fala, mas a pessoa é tão extrovertida, mas às vezes ela é extrovertida, porque às vezes também aquela euforia é um sinal, euforia é sinal. Mas sinal de quê? De suicídio? Não, gente, de adoecimento, pera lá. Não vamos botar na tela das pessoas, aquele é suicida, aquele ali está em risco. Isso é um erro que nós cometemos quando começamos a estudar. Qualquer mudança fica com medo. Não, não é isso. O que a gente está falando aqui são de mudanças de comportamento, desde se a pessoa se torna mais agressiva, se a pessoa se torna mais calada, se a pessoa começa a fazer planos de organizar os seus documentos. Isso é um sinal importante, né? Começa a doar corpo. Resolver as pendências, né? Resolver pendências, né? Mas assim, no nosso dia a dia, com o ritmo que nós temos, nós não estamos preparados para identificar isso. Às vezes, nós temos pessoas que estão há meses tristes, chateadas, no fundo elas já estão doentes, mas nós não estamos abertos a acolhê-las. Por quê? Porque não temos tempo. Me preocupa muito mais o fato de você não saber identificar os sinais do que dizer quais são os sinais. Porque esses sinais estão ligados a essas mudanças de comportamento. Mas se eu não estou preparada para ver, por exemplo, frases que representam desesperança, é um sinal importante. Minha vida está muito chata, esse trabalho não aguento mais. Ou se não, funcionário público no final de carreira. Estou contando os dias para ir embora. Depende qual é a regularidade. A pergunta sempre é qual é a regularidade e a intensidade dessas palavras. A minha vida está muito chata, não vale nada. Quantos de nós já falamos que gostaríamos de morrer quando estão com raiva? O problema é quantas vezes a gente fala e como a intensidade dessas falas, entende? Dizer, eu não aguento mais a minha vida. Para mim deu. Eu vou resolver logo a minha vida. Eu vou acabar com tudo. Essas frases são frases para a gente ficar observando, não que ela vai fazer, entende? E se isso se repete por um longo período, principalmente de ação suicida. De ação suicida, quando as pessoas falam, começam com vagas ideias. De vagas ideias, se ela começa a falar isso com mais frequência, 3 vezes ao dia, mas claro que você no seu dia a dia de trabalho, você vai ficar contando quantas vezes a pessoa falou isso? Hoje, para mim, se alguém me diz, olha, eu não aguento mais viver, eu paro. Isso aí porque eu vivo para isso. Mas às vezes também me escapa. Se eu tiver 2 artigos para ler para entregar amanhã, tiver um livro para terminar, tiver que te dar uma entrevista,
tiver que fazer as reuniões que eu tenho de tarde, a pessoa vai ter que fazer um esforço para poder chamar minha atenção. Ou senão eu vou prestar atenção, vou anotar na minha agenda e mais tarde, quando eu chegar em casa, eu vou telefonar para essa pessoa. Entende? Mas estar ocupado não implica que você não pode identificar o sinal. A pergunta é, você sabe como lidar com uma pessoa que, tendo sinal de depressão, que não é tristeza, depressão, como você vai abordá-la? Como você vai se direcionar? Qual é a tua postura física? Você vai chegar como? O que está acontecendo? Depende do seu grau de intimidade. E se for uma pessoa que você conhece pouco, mas está no seu setor? Não vai falar isso na hora do almoço. Não vai falar isso? A gente aprende, nós treinamos. Aqui no IPS, o Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio, que é o que eu dirijo hoje, nós temos capacitações para isso, para ensinar pessoas a identificar, a abordar, a escutar, a se posicionar com o corpo, porque às vezes você não precisa falar nada. É o seu corpo, é o seu olhar, é a sua postura que vai fazer a diferença, é o tom de voz. A voz é fundamental. Nós temos treinamentos para isso. E como fazer isso? No trabalho. As empresas não têm treinamento do RH para conseguir vender melhor? Vamos agora investir no antes. Investe no C, que ele vai te vender muito bem. Eu hoje faço um trabalho que eu gosto porque eu invisto também na minha equipe. Eu acho que minha equipe tem que fazer curso cognitivo, novos cursos. Claro que sim, é valorizar o profissional. Mas é preciso também investir no que ele quer fazer. Será que a gente pergunta como gestor se a pessoa tem vontade de fazer um MBA, fazer... o que ele gostaria de fazer? Será que a gente tem coragem de perguntar isso? Se você tem um relatório para entregar, claro que você não vai perguntar isso. Você também tem que ser objetivo, né? Não estamos dizendo que temos que passar a mão na cabeça desse profissional. Mas temos que ter cuidado, começando observando as pessoas com esses sinais. Mas os sinais é muito fácil você aprender lendo os manuais da OMS, Organização Mundial da Saúde. O problema é o que você faz com esses sinais, como você aborda, para onde você encaminha. Esse é o problema, esse é o desafio do nosso futuro. Você comentou sobre as frases, né, de desesperança, e aí muito se debateu lá no curso que fiz com o pessoal do GPESP, né, o grupo que você coordenava à época, né, em torno do mito, né, de quem fala não faz, né? Sim, a gente trabalhava os mitos, mas por quê? Porque a nossa sociedade é muito moldada em mitos, em falsas verdades, né? Infelizmente. Infelizmente ainda. É muito difícil falar de saúde mental no ambiente de trabalho. Por mais inovador que você seja, fazendo um podcast para poder desconstruir isso, mas é preciso muito podcast para desconstruir, porque nós trazemos na nossa história. Nós temos que estudar as representações sociais em torno desses estigmas. Onde você saiu do pecado para o louco, e agora você é o cara que a gente diz que tem que acolher, mas a gente não sabe muito bem acolher a pessoa problema, né? A gente sabe até dizer bonito que é preciso falar sobre o suicídio, mas isso é o grande conquista do Setembro Amarelo. Colocamos na agenda. Se hoje o TRT faz um trabalho, é porque essa campanha funcionou. Como o TRT, eu fiz para várias outras instituições que elas me convidaram para fazer o que eu estou fazendo aqui hoje. E eu me sinto feliz por isso, porque eu vejo a história de um trabalho, mas ainda falta muito. A gente só começou, entendeu? Mas pode ser feito não só a nível organizacional, não. Cada um de nós, no nível individual, podemos fazer a diferença. Daisy, tem uma
Um outro ponto também que foi bastante debatido lá, a questão dos jovens, né? E nós temos muitos servidores com filhos nessa faixa de adolescência, né? Início da vida adulta, né? O que você poderia acrescentar assim, sobre esse público, né, específico, essa população específica, que está atento aí, como lidar com esses jovens? Eu posso falar primeiro para os pais? Sim. Pois é, eu não estou aqui para culpabilizar pais. Não é minha função e eu não acredito nisso. Mas eu gostaria de responsabilizá-los, no sentido de tomar para si a responsabilidade de conhecer seu próprio filho e gastar um tempo com seu filho. Na pesquisa que eu fiz em Duque de Caxias, eu sempre refiro essa pesquisa porque foi a que eu fiz. E as outras são as internacionais e agora da Fiocruz, que está saindo sobre ideação suicida com adolescente. O que a gente mais vê entre eles? Vou até ler aqui para vocês verem um trabalho que eu estou lendo. Quem é o grupo de maior risco? Primeiro, sexo feminino, presença de transtornos mentais, uso de álcool, problemas relacionados com o convívio com os pares, insucesso familiar, falta de apoio no ambiente escolar e vitimização de bullying. Vou comentar cada um. Quando a gente fala de sexo feminino, nós estamos falando das meninas que mais se autolesionam, mais se cortam, né? São as meninas que mais contam, que mais falam, que mais verbalizam o seu sofrimento, e são elas que também mais têm a maior prevalência de autolesão, sem intenção suicida. Tá? A nossa pesquisa não teve autolesão com intenção suicida. Outra coisa, mas por que as meninas? Eu preciso estudar mais para saber. Talvez porque está no mesmo grupo das mulheres que tentam mais, se autolesionam. Mas eu posso fazer um chute aqui, sem poder demonstrar, que as meninas são aquelas que mais verbalizam. Então, eu sei das meninas. E as meninas usam meios menos letais. Porque os meninos, quando usam, se matam. Enforcamento. Eles são mais brutos. Né? Ou se não, quando fazem o uso de arma de fogo, se tiver fácil acesso. Bem, outro ponto. Presença de transtornos mentais. Se meninas são mais e as mulheres são as mais vulneráveis à depressão, transtorno mental de depressão aqui é fundamental. Ansiedade e depressão. Uso de álcool, substâncias, é importante, depende do grupo que você estiver analisando. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, aí entra a cultura. Os Estados Unidos é uma cultura de fácil acesso de arma de fogo e uso de álcool e droga. Você tem uma das maiores taxas do mundo de overdose. Muitos jovens nos Estados Unidos morrem por overdose, mas o álcool está altamente associado à droga, a tantas substâncias lícitas como as ilícitas, ao suicídio. Então, para você saber o limiar disso é muito complexo. Então, mas nem todo grupo, o que eu estudei eu não encontrei questão de droga, mas também pelo grupo da minha população, as características da minha população que eu estudei. Agora, o fundamental, esse que eu quero frisar para você que é pai, você que é mãe. Problemas relacionados ao convívio entre os pares, pai, mãe, irmão, família e ambiente escolar. Quase 100% das 85 crianças e adolescentes que eu entrevistei disseram, independente de ter suicídio, não ter declaração de tentativa de ideação ou de autolesão, disseram que não se sente vista pelos pais. Isso é muito sério. As pessoas, esses jovens não se percebem. Não, aliás, os pais, segundo os jovens, não os percebem. Não os percebem como? Perguntei. Como não os percebem? Os meus pais não me entendem. Os meus pais não entendem as questões que passam dentro de mim. E para quem você conta? Para ninguém. Por que eu não conto para o colega da escola? Porque eu não confio em ninguém da escola. Como que você é um adolescente de 12, 14 anos e não confia em ninguém? Imagina quando você for um adulto. Então, você vê, essa pesquisa não foi minha, essa pesquisa foi da Fiocruz.
Mas na minha pesquisa, com outro grupo populacional, eu encontrei a mesma coisa. Maior dificuldade com os pais. Problema de relacionamento. Olha o relacionamento, não é só na empresa, no ambiente escolar, nós estamos falando de organização. No ambiente familiar, é outra organização. Família que não conversa. Família que não presta atenção para o outro. Não estou dizendo que são as famílias do TRT. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que, no geral, muitos jovens reclamam que tiveram maior prevalência de ideação suicida nessa pesquisa que foi feita. Aqui no Brasil, eu não me lembro a cidade, mas eu acho que é a cidade do Sul. É interessante porque mostra justamente como eu estudei a Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, que os jovens se sentem invisíveis. As suas questões são invisíveis. E no ambiente escolar, ninguém acredita em ninguém. É um conflito o tempo todo. É um conflito latente. Cadê as relações interpessoais saudáveis no ambiente escolar? Como promover isso? Precisamos investir em treinamentos. Treinar como? Treinar professores, treinar funcionários, treinar diretores, coordenadores pedagógicos, alunos e pais. Como fazer isso? Nós temos o programa Escola que Previne. É o programa que nós criamos. Quando eu digo nós, eu digo o IPES, eu digo a ASEC, Associação pela Saúde Emocional das Crianças, que é uma ONG, e digo também a Comunicação e Expressão. Nós fizemos uma parceria e criamos um projeto para ajudar pais, professores, alunos e ambiente escolar como um todo, para desenvolver essas habilidades socioemocionais para que possam identificar sinais. E aí os pais precisam querer, porque nós fizemos o trabalho e os pais não quiseram estar conosco, em nome do mundo do trabalho, da sobrevivência. O que nós estamos valorizando mais? A sobrevivência? Mas e o meu filho, que está dentro do meu quarto, fazendo um plano para se matar? Eu não tenho mais o que dizer sobre isso, porque é uma questão de foro íntimo. Mas os dados estão aí. E eu encontrei só numa escola 49 tentativas de suicídio. Só numa escola. Num grupo de ensino fundamental. 6º ou 9º ano. É alarmante. É forte, né? Assim, eu me sinto tocada e novamente a gente fica de frente à questão do olhar atentamente, né? Do olhar atentamente para a gente, para nós mesmos, para os nossos filhos, para o nosso colega de trabalho, né? Para as pessoas, né? É um desafio. Acho que talvez o nosso maior, né? De forma, acho que você já falou um monte sobre isso, né? Essa era a minha última pergunta aqui para você, mas eu acho que você já abordou um monte essa questão, mas de qualquer forma eu faço para que caso você tenha alguma coisa a complementar, né? De que forma a instituição e as equipes, né, podem contribuir para manter a saúde mental desse grupo, para prevenir o adoecimento e prevenindo o adoecimento, prevenindo o suicídio, né? Isso é uma questão de decisão. A instituição precisa tomar uma decisão, né? Eu vou falar em 2 respostas, no nível macro e nível micro. No nível micro, as pessoas precisam tomar uma decisão. Eu quero aprender a me olhar e olhar o outro. A sociedade está doente. Não adianta só falar, porque o problema não é do outro, é meu. Dentro da minha casa, o meu filho pode estar nesse momento pensando em se matar. O jovem é invisível. Quando eu cheguei em Duque de Caxias, os professores não sabiam onde estavam os jovens adoecidos. Sabem que tem, mas onde estão as pessoas que tentam suicídio? Não sabiam nem dos suicídios. Eu encontrei 49 em uma escola. Como eu encontrei? Aprendendo a olhar, treinando a minha equipe. Eu confesso, não é fácil. Quando eu cheguei nessas escolas, eu também não sabia falar, abordar com os jovens. Eu fui estudar, eu fui pedir para eles me ensinarem como. O que é esse negócio de crush? O que é esse negócio de pegação? Eu pedi para me ensinar a nova linguagem, né? O que era aquele tipo de roupa, do tipo de estilo.
Nós gastamos boa parte da pesquisa para aprender a identificar sinais culturais, as representações sociais do jovem conectado, porque o jovem da Baixada também está conectado, menos do que o jovem de classe média alta, mas ele está conectado. Então, assim, primeira coisa que eu digo, você tem que querer. Nível de paz, eu quero aprender, eu quero ver. Eu quero, de fato, ver. Se eu quero ver, vamos buscar ajuda. Eu não estou aqui para fazer propaganda do IPS, mas o IPS foi criado, é uma organização sem fins lucrativos, que foi criada justamente para atender essa demanda no nível individual, onde nós oferecemos o curso que você fez, é uma iniciativa. Você ainda nos pegou na época que nós éramos a empresa e transformamos isso numa instituição, porque eu vi que eu não podia vender isso de forma comercial. Nós trabalhamos pela causa. Eu vendo o curso hoje para poder dar sustentabilidade ao IPS, porque senão eu não posso levar essa causa. Eu não poderia estar falando com você se eu não tivesse esses trabalhos que sustentem para pagar a equipe, para nos pagar. Mas é óbvio, a gente também precisa sobreviver. Mas isso não pode desqualificar um trabalho que a gente vê que, será que em nome da sobrevivência eu não vou investir em mim, investir no meu filho, no meu colega, no meu ambiente de trabalho, que eu passo mais de 8 horas por dia? E na minha vida pessoal, como anda a minha vida pessoal? Vou buscar psicólogo. Não se trata disso. Se trata de aprender a se comunicar melhor, a ver melhor e a traçar novos projetos para a sua vida e ter, finalmente, a qualidade de vida. Como fazer isso? A gente aprende. Eu confesso, eu estou aprendendo, também não sei. Eu aprendi primeiro nos livros, nos artigos. Eu sei escrever, eu sei fazer os meus trabalhos, mas eu quero agora viver os resultados dos meus trabalhos, porque tem que ser para a minha vida. E os líderes organizacionais, o que eles podem fazer? Investir em capacitações. Ou nós investimos no mundo corporativo. Se ele não investir na pessoa humana, não só dando MBA, tá dando MBA. MBA é importante, mas tem que ter o MBA interpessoal. Como desenvolver habilidades socioemocionais no ambiente de trabalho. A ZEC hoje faz isso. Trabalha junto em parceria com a FGV. Enfim, para mim o que importa é que façam, porque há possibilidades de desenvolver habilidades socioemocionais para que possamos ter uma vida mais feliz e mais saudável. Eu dei muitos caminhos e agora a escolha é nossa, né? A gente está sempre escolhendo. Muito obrigada pela oportunidade. Deise, nós é que agradecemos imensamente aí a sua presença, suas provocações, né? E fico na torcida de que a gente possa ter deixado aí várias sementinhas, né? Para reavaliações, visão de valores, de prioridades, e assim que a gente vai crescendo, né? Também queria dizer que nós lá da DIDOP, da Divisão de Desenvolvimento Organizacional de Pessoas, estamos disponíveis, né, para caso precisem, caso queiram ser ouvidos, né, caso identifiquem, né, nos seus grupos, nos seus colegas, alguém que precise de atenção, a gente está aí disponível e disposto a fazer essa parceria, né? Como resultado da última pesquisa que nós fizemos nesse acompanhamento, nós estamos nesse momento assim, disparando vários e-mails de contato que tem um único objetivo, né? É dizer para os colegas, olha, né, estamos aqui, né? Estamos aqui para te ouvir, estamos aqui para te acolher. Queridas, beijo grande para vocês. Letícia, né, que está aqui, e Lívia, muito obrigada, viu, para vocês, pela oportunidade. Um beijo na Bianca, tá? Grande abraço.